Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Chegando ao fim, a CPI do MST. O prazo final para a apresentação do relatório é o próximo dia 14. E as atividades estão consideradas suspensas, mas talvez já estejam de fato encerradas, conforme se nota em ordem que partiu do presidente da comissão, deputado federal Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. E essa ordem foi comunicada aos parlamentares que integram a CPI. A mensagem, que está em nota oficial da Secretaria da CPI do MST, diz que, por intermédio do presidente, deputado Zucco, informa-se que, tendo em vista as recentes medidas regimentais e judiciais que inviabilizaram a continuidade das ações, depoimentos, quebras de sigilo e outras providências necessárias ao esclarecimento dos fatos relacionados, olha o que está na nota aqui, à indústria de invasões de terras no Brasil, esta presidência informa aos senhores e senhoras parlamentares que não haverá nenhuma outra reunião ou audiência até a oportuna apreciação do relatório final. Até a nota é ruim, porque a nota se arvora já trazer uma conclusão e o relatório está pronto desde antes da CPI começar a funcionar, né? Todo mundo sabe o que o Ricardo Salles quer colocar no relatório e vai colocar no relatório. E sabe também que a CPI ela foi um embaralhado, muitas vezes patético, com algumas atrocidades contra o regimento e, mais do que isso, alguns embates que mergulharam profundamente na indigência intelectual e conceitual. Debates infanto-juvenis, inclusive com ironias baratas, ofensas até do presidente da CPI a uma parlamentar, uma ofensa gratuita, né? Um deboche. Depois a prova de que, ao tentar algumas explicações que eram desconexas, a prova de que não havia saída é que o sujeito falou, errei, falei o que não devia e tal. Mas o fato é que essa CPI, ela já tinha um relatório formulado ali na mente do relator, o Salles, porque basicamente a ideia era tirar da CPI a conclusão, chegar à conclusão na CPI de que o MST é um movimento criminoso, etc. Como CPI demanda um fato específico para ser instalada, além das assinaturas, o mínimo exigido, né? Um terço ali de uma casa ou de outra, e o fato específico, que é uma exigência constitucional para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, você não pode abrir uma CPI, instalar uma CPI sem uma causa específica, sem um motivo específico. Uma coisa difusa, que você pode atacar para qualquer lado. Não pode ser assim. É necessário, é obrigatório, que haja um fato desencadeador, um fato específico. E eles usaram, então, a história do Abril Vermelho. Talvez não soubessem, mas durante a CPI ficaram sabendo, finalmente, que o que acontece em abril é um ato em memória do massacre ocorrido lá em Eldorado dos Carajás. E por isso aconteceu em abril,
quando houve aquele massacre, vários trabalhadores foram mortos. A responsabilidade, a polícia foi o braço, né? Mas a responsabilidade era da Secretaria de Segurança Pública e, em última instância, do governo do Pará, isso é óbvio. É claro. Jogaram toda a responsabilidade em cima dos policiais militares. Eles estavam cumprindo ordens. E quando você lê o tipo de ordem que foi emitida, não é que foi dada uma ordem e ela foi desconsiderada e outra coisa foi feita. Não. Houve um cumprimento da ordem. Então quem deu a ordem é que tem de responder pelo que aconteceu. Então em abril existem esses atos que lembram Eldorado. Agora, o MST, na verdade, assim como Stedley e o Zé Rainha, que há muito tempo não é do MST, está em outro movimento lá, o Campo Cidade, né? Mas esses movimentos eram apenas o caminho para o objetivo real dessa CPI. O objetivo real dessa CPI é o ataque à ideia de reforma agrária, ao conceito de reforma agrária. E aí, você pega alguns chavões e tenta martelar aquele prego que... Opa, Os caras... perdemos por um instante aqui o Cláudio Zaidan, já de volta aqui. Zaidan, por favor. Por favor, se sumir aí me avisa. Mas então, a ideia, o martelar esse prego, né, com falso conceito de que, olha, o que os caras querem é invadir propriedade produtiva, etc, etc. E muitas vezes fazem deliberadamente a confusão, a mistura entre uma ocupação, que é um ato de protesto, com uma invasão. E é interessante notar que se o mote era combater a fábrica de invasões, a CPI não tocou no cerne do problema, que são as muitas invasões a terras públicas depois griladas, com titulações baseadas em documentos falsos, em operações corruptas, envolvendo inclusive agentes públicos, etc. Isso não foi tocado na CPI. De todo modo, houve aquela queda de braços, né, que é natural na política. Então, em certo momento, o Arthur Lira, ele sabe jogar, né? Ele sabe jogar. Então, em certos momentos, ele endurece o jogo com o governo para fazer com que o governo ceda naquilo que ele pretende. Em outros momentos, ele defende o governo exatamente para demonstrar que ele pode ser mais do que útil, imprescindível para o governo. E ele fez isso nessa CPI quando, por exemplo, impediu determinadas convocações. Não vai ouvir, ninguém vai ouvir esse ministro. E também ao abrir o caminho para que partidos fizessem substituições. Partidos dessa abstração, que é o centrão, abstração do ponto de vista jurídico, né? Mas que tem peso e, sobretudo, tem voto na Câmara e no Senado. Então, o poder do centrão foi importante para que o governo virasse o jogo e formasse uma pequena maioria dentro da CPI. Mas aí sempre com a possibilidade, dependendo dos interesses dos líderes desses partidos e do Arthur Lira, de desfazer essa pequena maioria. Ou de... Então esse jogo já foi jogado em outras CPIs, só que nessa de maneira escancarada. Mas é interessante notar a tese que tem movimentado o trabalho do Zucco e do Salles e de alguns outros deputados que lá estão. Repito,
não é de fato uma investigação a respeito de alguns movimentos. Essa é a capa. O que há, na verdade, é uma tentativa de estabelecer conceitualmente que reforma agrária é um troço obsoleto, anacrônico, e que hoje no Brasil não faz sentido discutir esse tipo de assunto. O que é uma bobagem, né? O Salles usou, inclusive, alguns argumentos e algumas contas bem obtusas, essas contas e bem obtusos esses argumentos, para tentar chegar a essa tese. Chegou a defender, em certo momento, num arroubo, chegou a defender lá o fim do INCRA. Bota esses caras trabalhando em outro lugar, não precisa de INCRA. Em certo momento também da CPI, o Salles, foi quando o general Dias foi lá, não é? Foi... Não sabia sobre ocupações de terra, no que o Salles chamava de invasões. Naquele curto período que ele ficou, teria muito mais sentido chamar o atual dirigente do Gabinete de Segurança Institucional, que poderia trazer um balanço do primeiro semestre, por exemplo. Quais as informações havia no GSI a respeito do assunto? Ele chamou o Dias exatamente para forçar a conexão que pretendia fazer entre o governo e o MST. Aliás, o governo que deve muito nas suas promessas feitas. O movimento do Sem Terra e outros movimentos sociais seguem cobrando o cumprimento desses compromissos de campanha do Lula. E até agora os movimentos do governo são muito tímidos, muito acanhados para o cumprimento desses compromissos. Agora, em determinado momento, quando falava lá com o general Dias, o Salles começou a criticar o Dias, porque o Dias não aceitou fazer ali um louvor nem ao ato em si da tomada de poder, em 64, e nem ao regime militar como um todo. E, na verdade, ele não quis nem falar a favor, nem falar contra. Ele falou, isso aqui não tem nada. Empolgou-se e praticamente chamou o general de traidor por não entoar loas à ditadura militar. Mas já que o regime militar é tão caro ao deputado relator, seria interessante saber o que ele pensa do Estatuto da Terra, sancionado em 1964, você tem outro lá de 1950, mas o de 1964, sancionado pelo general Castelo Branco, presidente da República, e que estabelecia, inclusive, que independentemente do tamanho da terra, do tamanho da propriedade, ela deveria ser produtiva, caso contrário, estaria sujeita à desapropriação, claro, mediante indenização. E isso depois é reafirmado com avanços, mas é reafirmado na Constituição de 1988. O Castelo Branco, inclusive, dizia o seguinte, que a terra deve ser de quem nela vive e trabalha. É claro que você não pode pegar isso como um lema intocável, porque há situações e situações. O importante é aquilo que se produz ali. É aquilo que se faz na propriedade. Mas, de qualquer maneira, a questão da propriedade, porque a propriedade é também direito constitucional. E a reforma agrária também é política prevista e determinada pela Constituição. Prevista na e determinada pela Constituição.
Mas vale notar o seguinte, o Brasil tem peculiaridades formidáveis, né? E vale notar, a respeito da situação agrária, o Brasil tem 853 milhões de hectares. Isso é a totalidade do país. As águas somam ali perto de 18 milhões de hectares, um pouquinho mais. Né? Aqui a medição comparativa, né? Com o hectare. Porque em tese o hectare está se referindo apenas à terra. Mas as águas ocupam 18 milhões. Logo, são 835 milhões de hectares de terra. Dos 853, 835 são hectares de terra, 835 milhões. 475 milhões não estão disponíveis para a produção agrícola, nem pecuária. São florestas, reservas, cidades, algumas cidades gigantescas. Somando tudo isso, grande parte da Amazônia, obviamente, só a Amazônia é legal, estamos falando aí de quase 50% do território brasileiro, 49% e alguma coisa. Pelas medições atuais e pelo conhecimento acumulado até aqui. Então, 475 milhões não estão disponíveis para a agricultura. São reservas, são florestas, são cidades, isso além das águas, que são 18 milhões. A pecuária extensiva, ela ocupa 120 milhões de hectares dos 360 milhões de hectares para a produção. Então, dos 360 milhões, 120 ficam com a pecuária extensiva, que, aliás, é uma atividade muito importante. Muita gente torce o nariz, acha que deveria ser só atividade intensiva, criação intensiva, confinamento. Não, de jeito nenhum. Aliás, é formidável quando você consegue criar no pasto. Até para a saúde dos animais, para a qualidade da carne, né? Para quem come carne, para o consumo da carne. E algumas raças, inclusive, como o Nelore, né? É formidável quando eles têm aquele espaço todo, gostam daquele espaço, precisam daquele espaço todo. Então a pecuária extensiva é muito importante, inclusive economicamente. Mas vamos lá, dos 360 milhões para a produção, 120 estão com pecuária extensiva e 80 milhões de hectares com lavouras. Destes 80 milhões, 60 milhões são utilizados por aquilo que se convencionou chamar de agronegócio. 60 milhões de hectares. Enquanto a agricultura familiar utiliza 20 milhões de hectares. 20 milhões de hectares para a agricultura familiar, 60 milhões para aquilo que se convencionou chamar de agronegócio. Restam, portanto, depois de colocarmos à parte 18 milhões de água, 475 milhões florestas, reservas, cidades, aglomerados, 360 milhões restam, pois. Aí, 120 milhões para a pecuária extensiva. 80 milhões para a lavoura, sendo 60 milhões para agronegócio, 20 milhões para a agricultura familiar e aqui, nesses 80 milhões, milho, algodão, cana, soja, arroz, feijão, batata, enfim. E aí? Restam 160 milhões de hectares, os quais, segundo o INCRA, são terras públicas e particulares onde não há produção. Se
essas terras forem direcionadas para assentamento de famílias, para reforma agrária, 16 milhões de famílias poderiam receber, cada uma, um lote de 10 hectares. Ora, 16 milhões de famílias, só que hoje são 4 milhões sem terra. E é importante ressaltar que no caso de lotes próximos às cidades, ou seja, próximos ao mercado consumidor, seria suficiente um lote de 2 hectares para cada produtor. Porque aí ele tem um mercado ali. Ele pode trabalhar com diversos tipos de atividades numa área pequena e com o mercado garantido. Se ele está próximo da cidade, 2 hectares, um lote desse seria suficiente. Imaginem, então, se 10 hectares por família, nós teríamos 16 milhões de famílias atendidas, e não há gente para isso, para reivindicando terra, não há 16 milhões de famílias, não há 10 milhões de famílias, são 4 milhões de pessoas. E foi isso que, aliás, numa conversa ali na CPI, o Stedley, quando perguntado, e também em entrevistas que ele concedeu, se há no Brasil terra para tanta gente, ele respondeu que, na verdade, falta gente para tanta terra. Então a CPI vai chegar ao final. Ela poderia ter sido conduzida de maneira muito mais eficiente, inteligente, com debates mais qualificados. Os debates foram... E ali da parte de todo mundo, foi uma coisa muito infanto-juvenil. Em alguns momentos, debates rasteiros, indigentes do ponto de vista intelectual e de informação e de debate sobre a legislação e sobre a realidade nacional. Em muitos momentos foi algo pueril, lamentável. Então, claro, se o modo de operação foi esse, o relatório não será muito diferente. Danilo. Esse é o comentário de abertura aqui do Cláudio Zaidan no Bandeirantes Acontece. Lembrando, você ouvinte, que fica disponível também em podcast. É só procurar por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito e compartilhar por aí. O Bandeirantes Acontece faz um intervalo comercial, mais um intervalo comercial, e na volta tem ele, Milton Neves, aqui conosco. Rede Bandeirantes de Rádio.